Isso aqui é muito mais do que o poderio de um Buster Call, porque um Buster Call não faria nada contra os Mugiwaras hoje em dia. Mas essa quantidade de navios, de vice-almirantes, de soldados, ainda com Saturn e Kizaru, isso vai fazer uma diferença absurda. Com a espada do Zorão em seu pescoço. O Sop é quem tá segurando o Dendemushi. York termina a conversa gritando por socorro. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei agora pra gente ler os spoilers completos de One Piece. Vamos ver o que aconteceu, coisas absurdas vão acontecer nesse capítulo aqui. O Oda já resolveu muita situação. Vamos lá pro site da OPEX One Piece X para toda e qualquer informação que você quiser saber de One Piece. Spoiler 1089 de One Piece, a gente já leu os primeiros spoilers. E agora a gente vai para os spoilers completos. Pedido de capa. Um garçom vaca com duas pernas traz para Nami uma carta de amor do Sanji, que está escondido do lado de fora. Eu já queria que o Oda trouxesse uma história de capa. E eu aposto que a próxima história de capa vai ser aquele dos Converseres pelo mundo, ou alguma coisa do tipo. Das pessoas tendo reações com as novas recompensas dos Chapéus de Palhas. Aposto ou queria que isso acontecesse. O capítulo começa em Vila Fuchsia, onde o Upsleep, que é aquele velhinho que sempre brigava com Luffy, está lendo sobre o Garp no jornal. O Upsleep acredita que Garp ficaria bem. O filho da Makino está rindo da foto do Luffy no jornal. É uma foto normal do Luffy, não do Gear 5. Makino conversa com o filho. Makino, você passou a gostar do Luffy Onichan, né? Filho do Shanks, filho do Shanks, filho do Shanks, filho do Shanks, né? Não tem pra onde correr. A cena muda para um Monte Corvo, para a base da família Dadan. Vemos a reação da Dadan às notícias do jornal. Ela está perguntando em lágrimas o que Garp e Luffy estão fazendo. De repente, um grande terremoto começa. Então, está ocorrendo 6 dias após a destruição do reino de Luluze. Há um enorme buraco no meio do mar, local que já foi o reino de Luluze, assim como o buraco embaixo de Enies Lobby. Foi basicamente o que eu falei na leitura dos spoilers iniciais. Outras pessoas de todo mundo estão sentindo ou sentiram um terremoto. Nós podemos ver o Momonosuke no país de Wano, o Holicia, eu acho que é assim que se pronuncia, o Holicia no país de Kano, ilha do Donsai, Iceberg ou Iceberg em Water 7, Hina no quartel-general da Marinha e Musama em Mary Joyce. Ele apenas diz reticências, Labum nos Cabos Gêmeos, alguns prisioneiros em Impel Down, cidadãos em Logtown e Vankov no reino Kamabaka. Podemos ver outras ilhas também. O mar ao redor do mundo sobe 1 metro, afundando muitas ilhas. Vê só o impacto absurdo dessa arma. A gente até pode considerar como uma cópia de uma arma ancestral ou da arma ancestral Uranus, quem sabe. Em seguida, voltamos para Vila Fuchsia, onde os moradores estão observando a maré alta. O Upsleep parece muito preocupado. E finalmente vamos para Egghead, agora que a coisa vai começar a ficar doida. Navios de batalha da marinha estão cercando a ilha. Kizaru destrói um dos reis dos mares modificados do Vegapunk com um raio normal, mas Kizaru ainda não iniciou o ataque, pois não quer causar muito dano à ilha. Então aquele spoiler que saiu um tempo desse dizendo que o Luffy tinha tomado aquela ilha para si, na verdade não é bem assim. Acho que até foi mudada a tradução depois, porque a Marinha e o governo mundial querem manter essa ilha por todos os aparatos tecnológicos que tem lá e que podem ser produzidos nessa ilha. Kizaru liga para Sentomaru e pede que ele se renda, mas o Sentomaru se recusa. Vemos um pequeno painel de flashback do jovem Kizaru demonstrando seu raio para o jovem Vegapunk e Sentomaru criança. Kizaru está sentado no chão enquanto atira raios com os dedos no ar. Sentomaru continua falando. Sentomaru, Tio Punk conseguiu desenvolver o laser dos pacifistas fazendo pesquisas sobre o seu poder. Não que ele conseguiu copiar o poder do Kizaru, mas ele conseguiu mimetizar esse poder com aparatos tecnológicos. E assim que ele criou os raios lasers dos pacifistas e que resultou lá naquele do Frank. Aposto que é basicamente ali a mesma coisa. Por mais que o Vegapunk tenha feito aquele raio laser do Frank quando ainda era criança, porque o Frank teve acesso às plantas que o Vegapunk criou quando ainda era criança. Não acredito que é você quem veio para matá-lo. Kizaru, infelizmente não posso te acobertar das acusações de pesquisas no século perdido, Sentomaru-kun. No final, tenho que obedecer às ordens. Podemos ver que ao redor da ilha de Egghead existem 100 navios de batalha da marinha, com 9 vice-almirantes e 30 mil soldados da marinha no total, assim como Saturn e Kizaru. Vê só a quantidade absurda de pessoal que não tem na marinha
só pra cercar a ilha, só pra cercar um Yonkou. Isso aqui é muito mais do que o poderio de um Buster Call, porque um Buster Call não faria nada contra os Mugiwaras hoje em dia. Mas essa quantidade de navios, de vice-almirantes, de soldados, ainda com Saturn e Kizaru, isso vai fazer uma diferença absurda. Doberman e Doll fazem parte dos vice-almirantes, mas também há novos personagens. Vimos alguns deles no capítulo 1078. San Saturn está fazendo uma refeição dentro do seu quarto. O vice-almirante Doberman entra e relata a situação geral. Podemos ver uma recapitulação de toda a ilha de Egghead e onde estão todos os personagens, com as carinhas dos personagens em modo chibi, pequenos. Saturn ordena que Doberman afunde os navios de pesquisadores que escaparem da ilha também. Essa aqui é a mesma ação que o Akainu teve lá em Ohara, atacando o navio de refugiados da ilha que não tinham nada a ver com pesquisa do século antigo. Então a gente pode ver que é uma ordem de cima. A gente sabe que o Akainu ali não é Fluxicheire, mas os Goroseis também não, e pode ser que a ordem tenha vindo lá de cima. A cena muda para dentro da ilha de Egghead. York está ligando para Marijus, reclamando porque eles estão tentando matá-la junto com os outros Vegapunks. Os Goroseis respondem que eles a viam como diferente dos outros Vegapunk. No entanto, depois do incidente de Lulusia, eles têm uma nova ideia e podem manter York para ajudá-los a produzir mais armas Motherflame. Então eles querem, eles já têm uma que é capaz de destruir uma ilha inteira. Só que os recursos ou a energia necessária para uma arma fazer aquilo deve ser absurda. Então, até que ela recarregue de novo para que eles possam utilizar, vai demorar bastante. Então, para um ataque em massa, para destruir várias ilhas que eles não querem mais saber, eles querem mais armas dessa. Vê só o quanto isso não é absurdo. É revelado que York é quem enviou a Motherflame para os Goroseis. A usina para produzi-los também está em Egghead. Por isso que eles querem manter essa ilha e não destruírem nada que está lá dentro. York fez com que os Goroseis prometessem não a machucar e nem um laboratório de pesquisas, para torná-la um Tenryubito. Os Goroseis concordam. Vemos que Saturn e Kizaru também estão ouvindo a conversa. Olha só, ela quer só se tornar um Tenryubito. Mas esse ponto é interessante porque a York ela era a única Vegapunk que não tinha um campo de pesquisa. Na verdade, ela só fazia o que ela só poderia fazer era comer, dormir e fazer o número 2 e dar aquele cagão. De resto, ela não tinha um campo de pesquisa para estudar. E aí, ou daí é que vem a sua raiva contra os outros Vegapunks para ela querer se tornar a única Vegapunk estudiosa, o único estudioso Vegapunk que existe. No entanto, na página dupla no final do capítulo, essa parte aqui é muito interessante, podemos ver que York está fazendo a ligação em lágrimas com a espada do Zorão em seu pescoço. O Sop é quem está segurando o Dendemushi. York termina a conversa gritando por socorro. York, salve-me do Luffy. Olha, vê só o quanto que isso aqui não vai ser impressionante. A gente tá falando no bando de um Yonkou. O bando do Luffy agora é um Yonkou. E o Oda nem precisou desenvolver toda a situação dentro da ilha. Ele já vai nos mostrar o resultado de tudo que aconteceu por lá. Vamos continuar. Os Goroseis, Saturn e Kizaru ficam chocados, pois até então tem a impressão de que York conseguiu derrotar todos usando os Serafins antes de chamá-los para Marijus. Podemos ver que o resto da tripulação do Chapéu de Palha, Bonnie, Lute e o verdadeiro Vegapunk, que já fez as malas, estão comendo e relaxando atrás de York, Zoro e Usopp. Vê só, toda a situação foi resolvida. De alguma forma, o Oda vai mostrar em flashback um pouco mais para frente, todo mundo foi trazido de volta à sua forma normal. Foi destransformado, ou não tá mais transformado em pedra. Não só isso, mas toda a situação foi resolvida e a própria York foi rendida. Então, os Serafins que estão ali estão às ordens dos outros Vegapunks e não mais da York. Essa cena, esse momento aqui foi maravilhoso. Nami, eu entendi toda a situação agora. Vegapunk, então é isso. Bonnie, então é realmente um incidente de barricada. Luffy, eu realmente não entendi nada, mas nós só temos que usá-la como escudo para escapar, certo? Meu irmão, isso aqui tá maravilhoso, tá absurdo. A gente pensou que o Oda voltaria para desenvolver toda aquela trama que estava acontecendo na ilha, mas já foi resolvida. Por quê? Porque tá lidando com o bando de um Yonkou agora. O bando do Luffy é o bando de um Yonkou. Agora, o desastre que vai acontecer na ilha é os Mugiwaras tentando fugir. Mas por enquanto eles estão relaxadões
curtindo, comendo e brincando. Até que eles vão ter que lutar contra a Marinha, Kizaru e Saturn. Isso foi maravilhoso, não poderia esperar menos desse capítulo. Oda gênio, não tem pra onde correr. E agora eu quero saber as suas opiniões. Comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Quando sai o capítulo, ou um dia depois que sai o capítulo, sai o review aqui no canal. Então já vem aqui pra assistir. Não vem assistir só spoilers, senão eu vou botar aí o Kizaru pra ir atrás de tu. Vou botar o Saturn para ir atrás de tu. Então vem aqui para assistir o review do canal na próxima semana. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!